Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso diálogo sistêmico de hoje. Vamos nos reencontrando, ativando nosso vídeo, nos colocando aqui presentes. Convido você a inspirar bem profundamente, se colocando aqui do jeitinho que você está, com a realidade que você tem, às vezes fazendo outras atividades junto e tá tudo bem, né? Ouvindo, colocando atenção aqui no que a gente tem para compartilhar. Eu desejo que você possa ir se desconectando de tudo aquilo que tira você do seu eixo, do seu foco, da sua vida, se colocando presente nesse instante, na sua realidade, no aqui e agora. Eu recebo vocês com o coração grato, com o coração cheio. É um diálogo sistêmico em que a única pergunta que Deus pediu para eu te fazer é essa: como você está? O nosso encontro é esse. Eu não sei o quanto vai fazer sentido para você. Como você está? O que você está sentindo hoje? O que que tem ocupado a sua mente? O que que tem ocupado o seu coração? Respira fundo e perceba. Ontem, vocês sabem que eu sou obediente, eu vivo dizendo isso para que eu me mantenha nesse lugar que eu escolhi. E pensando no diálogo sistêmico, o tema sempre aparece para mim. Eu tenho muitos assuntos, a gente tem muito o que compartilhar, muito, é incessante, né? Mas todas as vezes que eu parava para pensar no tema, vinha o silêncio, silêncio. E eu entrego para você essa oportunidade, não porque é algo diferente do que você faça, mas porque esse espaço hoje está nos convidando a isso. A gente voltar os nossos olhos para dentro do nosso coração, nesse momento, tendo esse instante, talvez, de silêncio, para a gente ouvir o pedido que está chegando, para a gente reconhecer o que está tirando a nossa paz, o que que a gente vem mantendo em nós que já pode sair, que já pode se despedir. O que que você tem pensado? Quando você chega hoje aqui nessa sala, você não chega porque você não tem o que fazer, muito pelo contrário, você se organiza para estar aqui, né? Muitas vezes fazendo outras coisas juntos, você se coloca para ouvir porque você sabe que sempre tem algo importante para chegar para você, né? Quem vem aqui sente isso, sabe disso. Quem assiste depois no YouTube, tem muita gente me dando feedback. Embora a gente, muita gente, não é um monte, milhares, como se diz por aí que a gente precisa fazer, né? Como se a nossa vida fosse resumida em números, em quantidade. Não é sobre isso, mas sobre o efeito que cada encontro alcança no coração de uma pessoa. Então, esse espaço é um espaço de sentido, é um espaço de significado. E hoje, mais do que entregar uma reflexão, eu quero ouvir você. É isso que Deus me pediu para fazer. Ouvir você e confiar que Ele vai nos direcionar no próximo passo, na próxima reflexão. E talvez você parar de fugir desse recado que está chegando para você. Porque a vida vem falando com a gente o tempo todo e a gente vai meio que disfarçando, deixando um pouco para depois, porque a correria é grande, porque a gente tem uma vida para dar conta, né? Como se o resultado dependesse única e exclusivamente do que a gente faz. E, na verdade, tudo depende de como estamos nos sentindo diante daquilo que fazemos. Então, a minha pergunta é: como você está hoje? Se vocês toparem esse desafio
de vivermos juntos esse momento, talvez possa chegar algo importante, talvez possa, a sua história possa contribuir com a história de alguém. Talvez eu possa trazer um olhar novo, um insight, eu não sei também o que vai acontecer. E eu me alegro porque essa Cláudia aqui não existia antigamente. Se eu não soubesse exatamente o que eu ia falar, fazer, entregar, conduzir, eu não abriria jamais uma sala, porque eu entendia que eu tinha que fazer, que eu precisava fazer e que isso tinha que ser totalmente programado. Hoje eu sei que não é assim, a gente precisa fazer, mas a gente também, e antes, inclusive, a gente precisa entregar. Tenho dúvidas que muitos de nós talvez estejamos nesse mesmo cenário, nesse mesmo momento. Então, eu te agradeço, Bru, por compartilhar. Isso ecoa em nossos corações, porque a nossa vida foi entregue para nós, para que a gente não sentasse numa cadeira e ficasse observando a paisagem. A nossa vida, ela tem um propósito. Quando a gente pensa em propósito, a gente acha que é algo mirabolante, que a gente tem que fazer e que realizar e construir, e muitas vezes nos esquecemos do básico e essencial, que é o propósito da nossa transformação interior, lapidar os sentimentos, nos despedir das mazelas que a gente vem carregando, das incoerências, das mágoas, das frustrações. Esse é nosso grande propósito. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que o propósito da vida é ter sucesso, e é também, porque o sucesso não é possível sem o processo, né? A prosperidade não é possível sem a obra, sem o processo. Então, assim, a gente quer as coisas, mas a gente às vezes não quer percorrer o caminho que nos leva até aquele lugar. Então, assim como você trouxe da obra, quem já passou por uma obra em casa ou em algum ambiente profissional e assim por diante, a gente suporta a obra porque a gente sabe que ela é para o bem. A gente sabe que é para ela trazer um espaço mais organizado, mais bonito, mais funcional. Então, a gente suporta o período da obra porque a gente visualiza o resultado final. E muitas vezes na nossa vida interna, nesse mundo profundo do nosso coração, a gente não tem a visão do resultado. E aí a gente duvida do movimento. Então eu não vejo a quem eu posso me tornar ainda, eu nem consigo supor. Quem sou eu amanhã? Que Cláudia, que Bruna, que Josefa, que Carol pode existir amanhã? O que que ela pode sentir amanhã? Como ela pode fazer amanhã? E aí eu me questiono se será que vale essa reforma? Será que vale essa bagunça? Então, talvez seja uma questão de visão. E a visão, ela só é possível de acordo com os pensamentos que a gente alimenta. Quando você vai, sei lá, fazer uma obra na sua casa, reformar um cômodo, você não vai procurar imagem, se inspirar, você não começa a assistir, às vezes, um programa de, né, a casa repaginar. A gente não começa a buscar ideias. Aí vou na loja X, olho, falo, isso aqui vai ficar bom. A gente começa a se interessar por aquilo, começa a receber ideias, inspirações, e aí fala, isso aqui em casa vai funcionar. Então, o mundo material, ele é mais prático porque ele tá na nossa cara, né? Isso tá bom, isso não tá bom, mas o mundo íntimo, a gente muitas vezes deixa ele de lado, porque ele não tá expresso de forma às vezes tão clara, porque nós não nos perguntamos como nos sentimos, o que estamos pensando. Então, a visão, ela é determinada pelos nossos pensamentos. E aí a pergunta, então, pode ser agora, né? O que que eu tenho pensado?
Do que eu estou me alimentando todos os dias? Para qual pensamento eu dou poder? Para qual ideia? Para qual palavra? E aí a gente vai percebendo, então, por que que eu estou vendo o mundo desse jeito? Porque eu estou dando palco para determinados pensamentos. Antes de ouvir a José, que para a maioria, se não para todos, faz sentido a gente voltar para o essencial que é Deus. E Deus, ele nos entrega infinitas promessas dentro da palavra dele, infinitas. E ele diz para gente que é importante que a gente acredite nas suas promessas. Então, para a Cláudia, hoje, eu aqui, presente, diante de vocês, a visão que eu tenho de mim é baseada nas promessas que ele fez. Então, Deus, ele fala para gente que ele vai nos sustentar. Quando ele fala que ele vai nos sustentar, ele está dizendo: não adianta se matar do jeito que você está se matando, fazendo o que você está fazendo, se você estiver afastado de mim. Porque você vai fazer, 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 vai cansar e vai falar: uau! Vocês se lembram da passagem da multiplicação dos pães? Quem assistiu The Chosen fica mais claro que a gente lembra da cena. Tem uma cena que tem aquela multidão lá ouvindo Jesus, né? Num lugar afastado, não tinha gente, não tinha iFood, WhatsApp para ligar para alguém e pedir alguma coisa. Andavam-se quilômetros a pé, às vezes, né? No lombo de algum animal. E aquela multidão reunida há horas, né? Ouvindo Jesus com fome. Os discípulos começaram a se preocupar, não foi? O que que a gente vai fazer? E Jesus estava lá, entregando, entregando. E os discípulos, o que que a gente vai fazer? Como que a gente vai alimentar? Isso é a gente no nosso dia a dia. O que que eu vou fazer? Meu Deus, não tenho. Eu não tenho, tá me faltando. Eu preciso. Da onde vai vir? A gente está longe de tudo. Como que a gente vai fazer? Como que a multiplicação dos pães aconteceu? A partir do quê? Ela, Jesus consegue multiplicar os pães porque teve algo que aconteceu antes. O que que aconteceu para ele multiplicar os pães? Abre o microfone. Microfone. Alguém entregou Alguém entregou. Muito ou pouco? tudo que tinha. Não importa. Não importa se era muito do nosso ponto de vista ou se era pouco. Alguém entregou. Então, às vezes, a gente não está entregando. Porque se a gente entregar, gente, se a gente entregar, ele multiplica, ele sacia e sobra, sobra, transborda, transborda. Então, esses ensinamentos, eles não são para encher um livro, eles são para encher nosso coração. E às vezes o nosso coração está cheio de outras coisas. Tá cheio de preocupação porque a vida material ela traz pra gente, sim. Tem hora que a gente não sabe o que fazer. Tem hora que a gente fala, Deus, é só um milagre, porque diante do que eu sei, do que eu tô fazendo e do que eu tô vendo, é como se não fosse possível. Mas ele não deixa de nos responder, só que a gente precisa silenciar para ouvir. A gente não ouve na correria, na pressa, na reclamação, a gente ouve no silêncio. E esse silêncio, ele não precisa ser de meia hora sentado em posição de lótus, com dor nas costas. Isso também é bom para quem já consegue. Mas para quem ainda não consegue, muitas vezes é você respirar fundo um instante, fechar os olhos para o que está diante de você e voltar para você e falar: calma, eu não estou sozinha. E aí vem.
vem uma resposta, vem uma direção, mas eu não posso esquecer que existe uma promessa a respeito de mim, como a obra que você faz e sabe que a sua cozinha vai ficar daquele jeito e aí você encara a obra. Então você precisa se visualizar. Quem é você? Quem é você que você quer ser? O que que você quer sentir? Como você quer falar? O que você quer ver? Né? Quem compartilhou foi a Idelma, ela não está aqui hoje. A Idelma compartilhou com a gente na aula que ela notou como ela está falando diferente. Como ela acalmou algo dentro dela, ela falou: eu estou percebendo a minha voz, a forma que eu estou falando diferente. Porque a gente começa a cuidar da gente e perceber que a gente às vezes está vivendo atropelado, sabe? Num ritmo, numa energia que não está fazendo bem para nós. Mas é isso, a primeira reflexão. Vamos ouvir a Josefa então. Josefa, como você está hoje? Gratidão, Josefa. É olhar para a realidade. Às vezes a gente acha que a realidade é nossa inimiga. E, na verdade, ela está mostrando o que a gente não vê. A realidade sempre vem nos apresentar aquilo que a gente evita. Eu evito a mudança em mim, a realidade me apresenta uma situação para que eu faça o que eu preciso fazer. E aí a gente fica lutando. Eu já disse algumas vezes que eu tenho uma imagem sobre a realidade. Eu vejo, uma analogia. Eu vejo a realidade como um tsunami, né? Aquela onda que você não vai evitar. Você não tem o que fazer diante de um tsunami. Ele simplesmente chega e toma conta de tudo. A realidade, para mim, é isso. Se você ficar olhando e falando assim, eu não quero você, agora não é hora, tsunami, você não chegou numa boa hora, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Ele simplesmente vai me derrubar. Então, a realidade, que é um fato em si, não é uma coisa do nosso pensamento, é um fato. O fato existe para que a gente olhe para ele e lide, como a Josefa falou. Aquilo aconteceu e eu vou fazer o quê? Nós temos a capacidade, todos nós hoje, de olhar e definir o que nós vamos fazer, né? Ontem eu postei o Rios da Pedra, né? Que é um vídeo que cada pessoa faz de um jeito, mas daquilo sendo passado, né? De uma geração para outra. Então imagine que você recebe um conteúdo da sua geração, mas isso não é determinante. Tudo que você recebeu da sua história, e não só das emoções, né, como da genética. Tem gente ainda hoje com o conhecimento que já existe da ciência, que acredita que a genética é o que define a sua vida. Tem gente que acredita que porque na família existe uma doença X, que você vai manifestar aquela doença. Isso é uma ilusão, é uma mentira. A ciência já falou pra gente. A genética não determina. O que determina é o ambiente que você está. O ambiente vai determinar se você vai ativar aquele gene da doença ou se você não vai ativar. Então, perceba o poder das nossas escolhas. Nós temos o poder da escolha. E é a escolha que vai definir se a gente vai continuar pelo caminho X ou pelo caminho Y, e diante de cada caminho um resultado. Então, aquilo que a gente recebe da nossa família, como a história, né, como todas as questões físicas, materiais, biológicas, é um legado que chegou para nós. A gente toma a vida por completo. Tem gente que quer tomar só uma parte. Tem gente que recebeu a vida e olha e fala assim: não, mas isso que a minha mãe fez eu não gosto e eu quero tirar essa parte. Só que todas as vezes que você quer tirar uma parte que você recebe da sua história, você está incompleto. O nosso papel é: eu tomo por completo. Eu não devolvo nada para ninguém. É arrogante isso. Eu tomo por completo.
E aí eu transformo dor em aprendizado. Eu transformo dor em entrega amorosa. Eu transformo dor em generosidade para com as pessoas, em empatia, em caminho novo, em olhar diferente. É isso que a gente precisa fazer com a nossa história. É escrevê-la repaginada, é atualizar a nossa história com conteúdos novos, mas não pegar uma parte e devolver. Não, mãe, eu não devolvo isso para você, eu recebo. Eu recebo e faço diferente. Eu recebo e faço outra coisa. Eu não quero ser como a minha mãe. Você vai ter dor. Deus me livre ser como meu pai. Você vai ter dor. Agora você pode olhar e falar: nossa, para minha mãe isso foi desafiante, foi doloroso. Para o meu pai isso foi um grande problema, mas para mim não precisa ser. A minha família toda teve câncer. Eu não preciso ter. Todo mundo sofreu com questões financeiras, eu não preciso também ter a mesma história. O que foi vivido não determina o agora, pode determinar se você não cuidar. E aí você vai viver só no automático da coisa, né? Só no foi assim mesmo como a Gabriela. Gabriela, né? Eu cresci assim, eu sou assim, aquela música terrível que fala que é desse jeito mesmo. Como alguém que fala, eu não vou mudar. Eu sinto muito para quem fala isso. Eu sinto muito para alguém que fala, aquele lá não tem jeito. Como não, gente? Aquele lá não tem jeito? Que frase terrível é essa? Qual é a diferença daquele lá para você? Nós todos somos filhos do mesmo Pai, que cria cada um de nós com as mesmas possibilidades. O desafio que você vive hoje é sua responsabilidade. O desafio que você vive não é culpa de ninguém. Deus não escolheu preferencialmente alguém para ter vantagem ou desvantagem, não. O que a gente vive é resultado das escolhas. Das escolhas. O que eu escolho hoje determina quem eu sou amanhã e assim sucessivamente. Eu não sei o quanto faz sentido para vocês, mas tem mais alguém que quer dizer como você está se sentindo hoje? Eu deixei alguns versículos aqui. Tem um que eu gosto muito. Ele me emociona demais, que fala o seguinte: Deus não terminou a sua obra em você. Calma, ele não terminou. Tá em Filipenses 1:6, se alguém quiser procurar. Deus não terminou a obra. Calma. Não adianta chegar em casa brigando com o pedreiro. Calma. Ele tá lá por algum motivo. Calma, respira. Agradeça. Agradeça aquela pessoa que tá ali como o dedo na sua ferida. Agradeça. Se a gente começar a agradecer as pessoas que nos trazem dores e desconfortos, a gente vai entender melhor. Como que eu vou agradecer? Tá me fazendo sofrer. Calma. A obra não terminou. Carol, normalmente tá. Eu não sei se vocês já se deram conta, normalmente tá bem diante de nós. Tá aqui na nossa frente, mas a gente tem expectativas de um resultado determinado. E isso limita muito para que a gente perceba a resposta. Então, por exemplo, a gente pede ajuda para Deus, né? Mas a gente quer que ele faça daquele jeitinho lá, sabe? A gente quer que seja ali, porque ali vai ficar mais confortável, ali, né? Ali a gente se alivia. E não estamos de férias. Não, a vida não é um período de férias. A vida é um período de trabalho. E não é trabalho porque é duro e sofrido. É trabalho porque sem movimento não existe transformação. Sem movimento não existe o novo. O novo só existe com vamos nos despedir do antigo e colocar algo novo. E como a Bruna compartilhou no início, é um luto. Aquela versão nossa precisa morrer. Vou dar um exemplo.
Algumas pessoas se casam. São histórias, não é específico de uma pessoa, mas são histórias comuns que eu vivencio de ouvir as pessoas. Algumas pessoas se casam e às vezes o marido, ele quer continuar tendo a vida de não casado. Então, antes de casar, ele fazia diversas coisas, e aí ele se casa e ele acha um desconforto não poder, talvez, levar o mesmo ritmo de antes. Casamento não é isso. E aí a pessoa vive conflitos porque quer trazer o seu eu antigo para a vida nova. Eu quero ter as mesmas atividades, o mesmo ritmo, as mesmas prioridades, e eu não vou conseguir sustentar. Não, ninguém vai conseguir sustentar, porque casamento é uma vida nova. Eu compartilho a vida com alguém. A gente precisa ajustar os interesses, as tarefas, os deveres de cada um dentro do novo contexto. Um casamento vai fluir quando a gente Cláudia, aquela Cláudia solteira, não cabe dentro de um casamento. Aquela pessoa precisa deixar de existir. Isso não é deixar de sermos nós, nada disso. Mas é entender que a gente vai precisar moldar, adaptar para a nova realidade. Quando se trata dessa nossa vida emocional e a gente, por exemplo, quer uma vida com mais paz, com mais prosperidade, né, com realização profissional, para tudo isso acontecer, aquela pessoa antiga que vibrava em outra frequência precisa ir embora. E como a Bruna falou, às vezes eu me pergunto por que que eu continuei isso, dá vontade de voltar, porque estava tudo indo tudo bem. Não, não estava indo tudo bem. Não estava. Eu duvido que esteja. Por isso que a gente se dispõe a fazer as coisas, porque não tá tudo bem. Só que aí a gente começa a mexer e vem um monte de questões. Aí você pode pensar assim, mas caramba, agora que eu dei esse passo, vem esse muro na minha frente, sim, porque antes esse muro você não ia nem ter condição de olhar. Agora você já tem novos recursos, você já pode olhar. Quando a Carol compartilhou, Carol, o que também me vem quando você fala é algo que é muito relevante para nós, para aliviar. A lei da ordem, ela é muito impactante na nossa vida, que fala sobre o lugar. É muito impactante. Eu não sei para vocês, mas eu, por exemplo, quando a minha casa está toda bagunçada, eu fico perdida. Se, por exemplo, eu tenho um roteiro do meu dia de tarefas que eu preciso fazer, se eu inverto a ordem das tarefas, eu já fico perdida. Eu funciono assim, eu preciso fazer as coisas em ordem, e aí eu percebo que o meu dia parece que tem 36 horas. Eu consigo dar uma pausa, respirar, não fica tão corrido. Eu funciono assim, outras pessoas funcionam de outra maneira. Mas desse ponto de vista, eu percebo quanto a ordem traz para a gente paz. Ou seja, se você vive algum conflito em algum relacionamento, alguma situação que está tirando o seu sono, que está tirando a sua paz, talvez se você olhar para isso do ponto de vista da ordem, ou seja, qual é o lugar disso? Você vai entender que talvez você esteja desrespeitando o lugar. E quando a gente desrespeita o lugar, vem o primeiro embate que chega no nosso coração é a falta de paz. É a primeira coisa que a gente perde, a paz, porque a paz só existe em ordem, cada um no seu lugar, cada desafio no seu lugar. E às vezes a gente põe um desafio num lugar que não é dele. Sabe uma dor, uma preocupação? Muitas vezes o dinheiro faz isso. A gente coloca o dinheiro como foco. Eu tô olhando para ele e ele tá faltando. Aí eu fico com o meu coração cheio de falta. Parece que tudo falta. Parece que nada dá. Parece que não vai chegar. E aí eu tô permitindo que uma situação ocupe todo o meu ser, toda a minha energia, todo o meu coração.
E Deus fala para gente que Ele é o Senhor. Quando o dinheiro ou uma situação específica é a minha preocupação maior, quem é o Senhor? Deus, ó, Salmos 46:1. Deus é o seu refúgio e fortaleza, sua ajuda em todos os tempos e necessidades. Deus é o seu refúgio. Não adianta você ter três trabalhos se Deus não for o seu refúgio. Não adianta você deixar de falar com aquela pessoa que te feriu. Se Deus não for o seu refúgio, isso não vai te trazer o resultado. Não adianta. Não adianta você parar de falar com a pessoa se Deus não for o seu refúgio. O resultado só vai existir se você entender que a situação te convida ao movimento. Qual movimento eu preciso fazer? Para algumas situações com sogra, nora, que é algo que tem acontecido, né? Eu vivi uma experiência e vocês estão compartilhando muitas coisas comigo. Quando a gente vive algo nesse sentido, é importante que a gente perceba o meu lugar aqui. Qual é o meu lugar aqui? Qual é a melhor maneira? Talvez, em algumas situações, a gente não tenha que fazer. Às vezes, o que a gente tem para entregar, a pessoa não consegue receber. E a lei do equilíbrio nos fala que não podemos continuar entregando para alguém que não consegue retribuir. Então, às vezes, a gente quer fazer, mas o outro ele nem consegue receber. E aí, a lei do equilíbrio nos fala: então, dê um pouco menos. Porque os relacionamentos, para fluírem, eles precisam de troca. Um dá, o outro recebe, aí o que recebeu entrega, o outro recebe e entrega. Se você está entregando e o outro não consegue, você precisa ter essa clareza de que então não posso continuar entregando. E aí, às vezes, o movimento é não fazer movimento. Às vezes o movimento é pause. Eu pauso, espero. Eu não estou parada, não. Eu fiz um movimento consciente de que aquilo é necessário agora, por exemplo. Às vezes a gente constela, né? Tem bastante gente que constela e fica preocupado. E agora? Calma. O movimento já foi feito. Calma. Imagine se a gente for plantar alguma coisa na terra. Você planta a semente, você não tem que. Calma. Não adianta ir lá mexer, né? Imagine a gente planta, aí vai daqui 5 minutos, ué, não aconteceu nada. No outro dia vai lá, ué, não aconteceu nada. Aí cavuca na terra para ver se tá tudo. Não vai adiantar. A gente faz e calma. Quando as consteladoras se formam e começam a atender, o que que acontece agora, quando a gente começa a praticar a constelação? Vocês começam a colocar um monte de frases. Blu, 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 blu. Calma, coloca uma frase. Eu me sinto assim, espera o próximo passo. Então, eu acho que a espera é um desafio porque a gente quer fazer, a gente quer mudar, a gente quer transformar, mas calma, eu respiro, calma, boto a mão no coração, minha mente e meu coração começam a se alinhar, calma, eu começo a entender. E se eu não sei o que fazer, eu não faço. É bem simples, gente. Se eu não sei o que fazer, eu não faço. Ontem eu não sabia o tema de hoje. Quando eu percebi que eu não ia, não adiantava pegar qualquer coisa, porque conteúdo tem, conteúdo brota, tem infinitos assuntos. Mas o propósito do diálogo não é esse. O propósito do nosso diálogo é eu entregar algo que Deus me apresenta, é Ele que me diz. Cláudia, fale isso. E eu falo.
Esse é o propósito desse encontro específico. Se eu fico lutando com Deus, falo, ei, Deus, hoje, hein? Pisou na bola, hein? Cadê o meu tema? Cadê o tema de amanhã? Como eu vou divulgar? Como eu vou divulgar para as pessoas? O que que eu vou falar? Se eu ficar lutando com ele, eu vou ficar cansada, não vou dormir, preocupada. O encontro pode não acontecer de uma maneira que deveria acontecer. Compreensões talvez não fossem possíveis chegar. E a gente faz isso na nossa vida, a gente fica questionando, brigando, insistindo, e às vezes ele só está falando assim: calma, respira. E foi tão impressionante, gente, no meu devocional hoje. Eu acordo todos os dias às 5:30, porque eu determinei que esse ano eu vou ficar 1 hora falando com Deus. Todo dia, das 5:30 às 6:30, eu não faço nada além disso. E no meu devocional de hoje, foi tão perfeito assim, é tudo tão sincrônico, sabe? No primeiro momento que eu comecei a falar com Deus, ele disse exatamente tudo isso que a gente está vivendo aqui. E uma das frases que veio, eu até anotei aqui, ó. Às vezes, o que mais precisamos não é correr atrás de respostas, mas criar oportunidades para ouvir a tua voz. Olha isso! Ele falou comigo hoje às 5:30 da manhã, o que ontem eu falei assim, tá bom, não sei, vamos seguir. Falou, então tem hora que não é para procurar, tem hora que não é para saber, tem hora que é simplesmente a gente se expor a uma dependência dele. Eu dependo de você, Deus, porque o que eu estou fazendo não tem talvez o tamanho do que o Senhor quer que tenha, e aí eu preciso então te ouvir. Porque te ouvindo, as pessoas certas chegam, as oportunidades aparecem, a palavra que eu preciso ouvir se apresenta, uma pessoa te procura, né? Uma pessoa, enfim, tudo começa a acontecer, é muito impressionante. Não é mágica, é Deus. E Ele tá com a gente o tempo todo. Eu não sei como vocês ouvem isso. Se alguém quiser trazer mais alguma coisa. Olha só, voltando rapidamente, só para concluir essa reflexão que veio, e o meu grande desafio que eu vivi nos últimos dias, com relação a uma dor que eu senti com a minha sogra, me abriu uma porta, gente, de cura tão incrível. Por isso que a gente tem falado da criança, né? E a formação está sincrônica também. Estamos no módulo da criança, foi tudo tão poderoso. Não é possível a gente curar aquilo que a gente nega. Então, assim, se você está vivendo uma dor hoje, tem uma relação hoje que está te trazendo dor, tem uma situação que está te trazendo dor, olhe com bons olhos para isso. Isso está te convidando a um processo de cura, a um processo de despedida, a um processo de novos comportamentos. Talvez aquele jeitinho seu de fazer possa ser melhorado, possa ser ajustado. Talvez aquele hábito que você tem, que você nem percebe que você tem, esteja dizendo assim: olha, muda um pouco, isso não é tão saudável, isso não é tão oportuno, isso não é tão coerente. Então, assim, aproveite o potencial transformador dos seus desconfortos, ele é muito poderoso. O meu sentimento em relação a ela ainda não mudou, mas outras tantas coisas mudaram. E eu tenho certeza, e eu confio que daqui a pouco isso também vai acontecer. Então eu abri mão de querer que aquilo já fosse aliviado, porque eu vi que aquilo me trouxe uma jornada incrível de transformação. Eu nunca tinha entrado em contato com tanta profundidade com uma dor da minha infância e aquilo fez um boom. Uma constelação olha para um tema nosso, tá?
Uma constelação está a serviço da história e da vida de quem vem constelar. Quando você percebe que o comportamento do seu marido te traz alguma coisa, né? Então você pode partir do sentimento que você tem em relação a isso. Então eu começo uma constelação de algo que está acontecendo comigo no presente, tá? Então hoje isso eu me sinto assim. Eu sinto raiva, eu me sinto desafiada, eu me sinto, e aí eu parto desse lugar, como eu me sinto, tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente se coloca desse lugar de humildade para olhar para dentro de nós, o campo ele abre possibilidades, muitas vezes de trazer essa parte da história e ser organizada. Mas aí é o campo, eu confio nele. E tudo que o campo abre, eu entendo que ele está falando, pode ir, que chegou a hora, tá? Eu só quero compartilhar uma coisa. Tem uma história de uma pessoa que falou assim, Cláudia, eu quero muito constelar uma pessoa porque ela está vivendo, parente, né? Ela está vivendo desafios muito grandes e eu sei que a constelação pode ajudar. E aí eu expliquei para ela isso. Olha, a gente não pode constelar a pessoa, mas você pode então trazer toda a sua dor em relação ao que a pessoa está vivendo. E aí ela concordou. Constelamos. Passado um tempo, quem veio constelar é batata. Por quê? Porque se a gente está no nosso lugar, é um lugar de respeito, e a gente está cuidando da gente, o nosso movimento, nós estamos conectados, gente. O meu movimento movimenta o meu grupo. Então é assim que funciona, né? Às vezes a gente quer constelar a mãe. Não, você vai constelar você. A minha mãe nunca vai querer, Cláudia. Constela você. Daqui a pouco tá a mãe aqui trazendo o assunto. Não porque a gente quer que ela faça, mas porque a gente escolheu fazer por nós. E aí a outra pessoa é também impactada e pode fazer uma escolha de olhar para algo. Tem histórias assim, eu tenho muitos exemplos nesse sentido. Então, quem confia e se expõe à experiência, colhe os benefícios, porque eles vêm. É muito impactante, tá? Então, Carol, fica o convite para você perceber como você se sente e cuidar do que você sente. Aí talvez nesse movimento algo, algo nele mova e ele possa fazer a escolha de olhar para isso, tá? É o poder do ambiente, né? A gente já teve um diálogo sobre isso. Isso é o assunto do momento, assim, quando se trata de ciência moderna, porque a ciência ela traz o tempo todo de forma concreta o que a gente vive no nosso mundo íntimo. Então, não se tratando aqui do nosso espaço em si, mas como um exemplo, quando vocês estão aqui, vocês estão num ambiente que a gente está falando o tempo todo do que fazer, como fazer, para onde olhar, o que é importante, e isso vai te trazer percepções novas. Todos os outros ambientes que você escolhe compartilhar a sua vida, e ambiente não é só lugar. Ambiente é música, é aquilo que eu assisto, é aquilo que eu como, né? É tudo que a gente faz. Na biologia moderna, por exemplo, ele fala que o nosso ambiente, o ambiente da célula é o sangue. O que que tem no sangue? Água, não é? A maior parte do ser humano é composto por água. A água é influenciável. A água muda o tempo todo. Se você fala uma palavra de baixa vibração, as suas células vão vibrar naquilo porque a água é mutável. É tão grande isso, enfim, nem dá para a gente falar disso nesse espaço agora. Mas o ambiente, ele determina a sua vida. Então, escolher o ambiente é escolher a vida que nós queremos ter. Escolher o que comer, o que ouvir, o que falar. Pensa o seguinte: você está falando, o que você fala tem uma vibração. Isso modifica as suas células.
Por isso que se diz que é o ambiente que determina se você vai adoecer ou não. Não é a informação que está lá. Na célula você tem, por exemplo, a informação da doença. Mas se o seu ambiente não é um ambiente de estresse, de negação, de dor, aquele é um botãozinho que nunca vai ser apertado, aquilo não vai manifestar. Eu imagino sempre como um botão igual quando a gente vai acender a luz, né? Liga e desliga. O botão tá lá. Se você vai ligar ou desligar, depende do ambiente que você se expõe. Então, ambientes que favorecem a nossa consciência faz a gente tomar esse lugar de nosso de poder, fala, não, isso não precisa ser assim. Isso pode mudar. Ah, eu não consigo mudar, então eu preciso de recursos que me ajudem a mudar. E aí a gente vai fazendo as escolhas, né? Se nutrindo de possibilidades que nos deem aquilo que a gente precisa, porque nós precisamos. E mais do que tudo, é importante a gente saber que precisamos uns dos outros. Tem gente com dor porque não admite que precisa do outro. E nós não fomos criados para dar conta sozinhos. Nós nascemos justamente de duas pessoas, sempre para nos lembrar que nós precisamos uns dos outros. E isso não é ser fraco, isso é ser humano. Nós precisamos uns dos outros. Bruna. Agradeço também. Nós estamos juntas, né? Ninguém faz isso sozinha, eu muito menos. Eu não faço isso, gente. Não faço mesmo. Vamos lá. Gratidão. É, a criança não está separada de você. Ela é essa memória emocional aqui dentro. A criança é a reconexão nossa com a alegria e com o porvir, sabe? Esse fôlego novo que a gente está esperando, que às vezes a gente está cansada ali sem dar conta, é na conexão com essa criança que vem esse não é? A criança luta com o sono, porque ela não quer perder um segundo da diversão. Ela vai buscar lá do fundo dela energia, porque ela quer viver. A criança quer viver. Então, é um lugar muito importante para a gente cuidar e muito poderoso. Gratidão também. Tá todo mundo bem? Sim, chegou algo aí para vocês? Valeu esse momento que nós tivemos? Eu desejo que sim, de alguma maneira. É bom? Gratidão, eu desejo um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um beijo enorme para vocês. Com licença.